Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui hoje, num sábado de manhã, né? Para falar um pouquinho de um tema que é tão discutido hoje em dia, principalmente para quem está na prática clínica, né? Então, eu gostaria, antes de iniciar, dar os parabéns para todos aqui, né? Como pelo dia de hoje. E deixo meu e-mail de contato também, porque aqui nós temos um tempo, obviamente, limitado para tratar de um tema tão amplo, tão discutido. Então, após também aqui o evento, se alguém quiser entrar em contato para esclarecimentos ou aprofundamento em relação ao tema, eu estou à disposição, tá? E agradeço à comissão organizadora pelo convite, que inclusive falei, né, pessoalmente com a Manuela, que eu estou gostando bastante desse tema, né, nutrição do futuro, como uma iniciativa do CRM, que eu acho que a gente tem que começar a pensar mesmo nas coisas inovadoras, tecnológicas, né? O mundo está assim, a gente precisa ir pela mesma linha de pensamento, até para a gente fazer o diferencial na nossa área de trabalho, né? Então, o tema, antes de começar especificamente na nutrigenética e obesidade, eu vou dar uma pincelada bem rápida da situação, por que a escolha do tema obesidade, e definir também o que seria essa nutrigenética, que ainda é um termo que gera algumas dúvidas nas pessoas que não trabalham muito com esse tema, né? Em relação à obesidade, não é novidade para a gente que é uma doença multifatorial, né, de importância epidêmica mundial, né, tanto no Brasil quanto no mundo. Ela é resultante de um balanço energético positivo crônico, né? Então, ninguém se torna obeso porque comeu muito um dia, 2 dias, ou porque tem um problema hormonal pontual, né? É uma doença realmente crônica e que acaba resultando no acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo. E, por ser multifatorial, ela também é de difícil controle. Né? Um estudo da Organização Mundial da Saúde de 2016 mostra que a obesidade mais que dobrou da década de 80 do século passado para cá. Hoje nós temos no mundo, né, dados de 2014, que a OMS publicou em 2016, nós temos mais de 1,9 bilhões de adultos, o que corresponde a praticamente 40% da população mundial com excesso de peso corporal. Lembrando que o excesso de peso inclui o sobrepeso e a obesidade. E destes 39%, 13% apresentavam já obesidade. Claro que é uma média mundial, tem alguns países que têm muito mais, outros menos, mas, em média, 13% de índice de massa corporal acima de 30 kg por metro quadrado é considerado um dado epidêmico. E no Brasil não é diferente, o estudo da Vigitel de 2016 mostra que em 2006 nós tínhamos 47,5% dos homens e 38,5% das mulheres com sobrepeso. Em 2016, esse percentual passou de 57,7% nos homens e 50,5% nas mulheres, respectivamente. Né? Então, nós já temos mais de 50% da população brasileira adulta com excesso de peso corporal. E a obesidade também passou de 12 para 19,6 em homens e de 11 para 18,1 nas mulheres. Então, estamos aí próximos a 20% da população adulta brasileira com obesidade, tá? Que é um dado muito importante. E em relação à nutrigenética, né? Qual a importância da nutrigenética nesse sentido? Várias doenças, crônicas ou não, têm abordado o tema dos genes envolvidos na etiologia e, obviamente, no controle da doença. Em relação às doenças crônicas, né, a doença cardiovascular, diabetes, o câncer e a obesidade, eles têm merecido um destaque muito grande. Né? E muitas pessoas estão falando de nutrigenética e nutrigenômica sem saber muito bem de que se trata. Né? E existe uma pequena diferença entre as duas definições. A nutrigenética ela já se refere ao impacto que o variante de um gene, que popularmente a gente chama de mutação, também podemos chamar de polimorfismo, né, a variação, né, nessa estrutura do gene, isso pode variar os requerimentos energéticos ou a resposta que a gente tem a determinada intervenção. Então, é a influência do variante genético na resposta do nosso corpo. Já a nutrigenômica é o contrário, é o efeito dos componentes dietéticos
na expressão de genes. Alguns componentes dietéticos que podem ser nutrientes ou alimentos mesmo, ou componentes funcionais, que não necessariamente vitaminas, proteínas, carboidratos, eles podem ligar ou desligar determinados genes, aumentar ou diminuir a expressão desse gene. E se o gene, por exemplo, tem uma atividade lipolítica, se ele é desligado, eu posso ter menos lipólise. E o contrário pode acontecer se é um gene com atividade lipogênica. Então, o que difere cada um de nós aqui acaba sendo o perfil dos genes que nós temos, que seria o nosso genótipo, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E aí, nesse sentido, se considerarmos a expressão do gene, e a função dele é exatamente a expressão, ele se manifesta, ele pode estar... todos os genes estão presentes em todos nós. Né? Ninguém tem um gene que o outro não tem. O que difere entre a gente é que um gene pode estar mais expresso ou menos expresso. E o que interfere na expressão desse gene? A nossa alimentação e a presença ou não desses variantes, esses polimorfismos genéticos. Isso vai fazer com que a gente tenha uma ingestão alimentar diferenciada, eu posso ter mais apetite do que ela, por exemplo, né? Eu posso ter mais saciedade do que ela, né? Variar as sensações relacionadas à ingestão alimentar, eu posso ter uma resposta metabólica diferente, eu posso ter um requerimento individual de nutrientes diferente e alguns fatores dietéticos usados popularmente nos guias alimentares como protetores para determinadas doenças podem ser mais protetores para uma pessoa do que para outra. Exemplo, a gente tem um trabalho agora... até na maternidade escola, com a dieta DASH para mulheres gestantes de risco, e a gente está testando exatamente o efeito dessa dieta, que funciona muito mais para algumas mulheres do que para as outras, nas mesmas condições, na mesma faixa etária. Né? Então, nós sabemos hoje que alguns genes, eles estão influenciando a sensibilidade que nós temos ao sal, por exemplo. Por isso que alguns indivíduos em consultório fazem uma dieta hipossódica, a gente vê uma resposta rápida na pressão arterial. Outros fazem a mesma dieta e não funciona da mesma forma. Então, isso pode ter relação com a expressão de genes. Então, no futuro, o que a gente imagina é que os guias alimentares que a gente tem hoje podem não ter o mesmo efeito para todas as pessoas. E aí surge a ideia da dieta personalizada, que muita gente está usando já hoje, em 2019, né, até antes disso, mas que nós não temos ainda subsídios suficientes para ficar fazendo prescrição baseado em mapinha genético. Tá? Então, o foco da minha apresentação vai para esse lado. Eu trabalho com isso há praticamente 20 anos, mas, mesmo assim, eu ainda sou a favor do fator ambiental frente ao fator genético. E é o que eu vou tentar aqui defender para vocês. Tá? E o que são essas variações genéticas? Um gene ele pode ter um variante, que é o que difere cada um de nós aqui. Tá? São modificações que o DNA sofre, variando desde mudanças de uma única base nitrogenada, que é o que a gente mais trabalha na nutrigenética, variações maiores, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas variações maiores, os nutrientes não têm capacidade de modular esses genes. Por exemplo, variações que levam à síndrome de Down. São variações no gene grandes que a gente não consegue modular com dieta. Mas essas variações que são baseadas numa única troca de base nitrogenada do DNA, a gente consegue muitas vezes modular com dieta, tá? E o polimorfismo nada mais é que uma mutação quando é encontrado um maior percentual na população. Então, a gente chama de mutação quando essa variação acontece em menos de 1% da população. Esses genes que a gente tem trabalhado na nutrição, a gente tem falado mais polimorfismo, porque eles acontecem em 10, 15, 20, 50% da população. Tá? Então, o mais correto de se chamar é polimorfismo. Né? Então, toda mutação é um polimorfismo, mas nem todo polimorfismo é uma mutação. E só para exemplificar o que seria essa substituição de um único nucleotídeo, que pode ser que você já tenha lido artigo científico que coloca essa sigla, SNP ou SNP, que quer dizer polimorfismo de um único nucleotídeo. O que significa? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente explicar de uma forma mais rápida. Existe aqui nós temos duas fitas de DNA, que não sei se dá para enxergar aqui, mas temos uma trinca, que são as bases nitrogenadas,
né, por exemplo, nesse caso aqui, citocina, timina e guanina, que vai duplicar essa fita de DNA e depois transcrever o RNA mensageiro. Quando eu estou transcrevendo o RNA mensageiro, ele tem como molde a fita de DNA. Se por acaso troca uma base nitrogenada no DNA, que é um polimorfismo de um único nucleotídeo, eu vou formar um códon de RNA mensageiro diferente. Se a gente lembrar lá do nosso ensino médio, a gente aprendia, né, ter uma tabela com os códons que codificam aminoácidos. E alguns aminoácidos têm mais de um códon que codifica. Então, nesse caso aqui de uma mutação não sinônima, ele, apesar de mudar aqui o códon do RNA mensageiro, continuou traduzindo o aminoácido asparagina. Então, a proteína gerada, ela continua com a mesma sequência de aminoácidos. Isso não traz muita alteração para o nosso dia a dia. Mas esse polimorfismo pode acontecer a mesma coisa de trocar uma base nitrogenada e traduzir um códon aqui, transcrever um códon de RNA mensageiro que vai dar origem a um outro aminoácido, traduzir um aminoácido, nesse caso aqui, o ácido glutâmico. Então, a proteína, o polipeptídeo é o mesmo, só que nessa posição aqui, ao invés de ter uma asparagina, ele vai ter um ácido glutâmico. Isso tudo veio da troca de uma única base nitrogenada lá no DNA, que a gente nasce com ela. Isso não vai mudar ao longo da vida. Então, se eu nasci com polimorfismo X, eu vou, qualquer momento da minha vida que eu fizer a genotipagem, eu vou ter aquele polimorfismo. Isso eu não consigo mudar na minha vida. O que eu consigo é talvez modular esse gene. Né? Na maioria das vezes, o gene que tem polimorfismo, ele tem uma função reduzida. Então, se é um gene que está envolvido em vias lipogênicas, se eu tenho polimorfismo desses genes, eu posso ter menos lipogênese. Isso é normalmente. Alguns genes, quando tem polimorfismo, eles ficam com a função exacerbada, mas não é regra. Na maioria das vezes, a função é reduzida. Aí tem que estudar gene a gene para saber qual que tem essa função alterada. Então, esse perfil que nós temos de polimorfismo de um gene não ter no outro, determina o nosso genótipo. Genótipo é a característica, a nossa origem, é aquilo que não se vê, é o que está no nosso DNA. E o que a gente enxerga em cada um de nós é o fenótipo. O que vai determinar o fenótipo do indivíduo? Seria o genótipo e o ambiente que ele vive. Então, o genótipo dessa pessoa aqui é o mesmo dela 20 anos depois. O que fez com que o fenótipo fosse diferenciado, provavelmente é o ambiente que ela vive. E dentro do ambiente a gente entra com a nutrição. Tá? Então, aí vem algumas perguntas que quem trabalha no tema, ou quem está em consultório, principalmente atendendo obeso, tem que se fazer. Né? Será que o aumento mundial da obesidade que eu mostrei agora no início da apresentação pode ser devido ao aumento dos genes da obesidade? Provavelmente não. Para acontecer uma mutação, um polimorfismo, isso demora anos e às vezes séculos. Vocês viram que a população nossa aumentou 23% os casos de obesidade de 2006 para 2016. Da década de 80 para cá, a obesidade aumentou muito. A culpa provavelmente não são dos genes, tá? A culpa não é dos genes, né? Então, essas mudanças, elas não são rápidas, elas levam anos para acontecer. Em contrapartida, as mudanças no padrão dietético, no estilo de vida, foram bem pronunciadas da década de 80, 70 para cá, tá? Mas, por outro lado, a gente pergunta, por que tem indivíduos que vivem num ambiente obesogênico e não são obesos? Então, a gente não pode também descartar a questão genética, né? E aí, tudo isso começou na década de 60 do século passado, com os estudos de New, em 1962, que tinha uma teoria que era a teoria ou hipótese do gene poupador. De onde veio essa teoria, né? É uma teoria que dizia que as pessoas que armazenam mais gordura corporal, elas teriam mais vantagens de sobrevivência no passado. Acho que todos nós aqui já ouvimos esse tipo de abordagem. Só que hoje em dia, que nós temos meios de transporte, temos oferta de alimento em abundância, variedade e alta densidade energética, pode ser que essa característica poupadora não seja tão boa assim, né? E, atualmente, esses mesmos genes econômicos, então, eles iriam predispor o indivíduo a desenvolver obesidade, tá? E aí, a partir dessa década de 60, e principalmente depois dos anos 2000,
quando se publicou o projeto Genoma Humano, que eu acho que muitos aqui acompanharam essas publicações em 2001, a Nature, a Lancet, a Cell, todos eles publicaram esse projeto. Nós alavancamos muito, aumentamos muito os estudos associando gene ambiente e gene nutrição, tá? Nessa teoria do gene poupador, a maioria dos estudos são feitos com esses índios Pima, que são índios, tem uma população no Arizona, né, que é praticamente toda obesa, e eles achavam assim, mas por que esses genes, essa população praticamente toda é obesa? Eles devem ter alguma característica genética que predispõe à obesidade, o que realmente acontecia. Só que depois de um tempo, eles começaram a observar que esses mesmos índios que viviam no México não eram tão obesos assim. E lá no México eles tinham uma alimentação diferente, eles tinham uma atividade física diferente. Então, realmente, parece sim que eles têm uma predisposição a ganho de peso, mas, dependendo do ambiente que eles vivem, eles podem sim controlar esse peso corporal. Tá? Então, realmente começaram a criticar um pouco essa origem genética da obesidade, né? E tratar com mais carinho, mais atenção a questão ambiental. E hoje a gente sabe que realmente a genética ela carrega a arma, mas quem realmente aperta o gatilho é o fator ambiental. E até estudos de grupos de pesquisa de biologia molecular, eles dão o braço a torcer de que realmente o ambiente é o grande fator, né? Eu trouxe só 2 aqui para exemplificar. Nós temos os 2 publicados em 2017, e esse estudo aqui trabalhou por 10 anos, investigando fatores genéticos e obesidade, e eles chegaram à conclusão de que os fatores genéticos são incapazes de explicar o rápido avanço da prevalência da obesidade. E esse outro estudo aqui, que fala de suscetibilidade, hereditariedade, ele fala que realmente 40% a 70% dos casos de obesidade tem uma relação com a hereditariedade, mas que o sedentarismo e a redução das horas de sono promovem um superconsumo energético e que tem relação com a obesidade, particularmente ingestão de lipídios e carboidratos refinados. Então, ele começa novamente abordando a questão ambiental. Mas, para a gente estudar esse tema, logo no início da apresentação, eu comentei com vocês que já tem nutricionista usando mapa genético para fazer prescrição dietética. Eu coloco isso aqui porque, por curiosidade, de 2 em 2 meses eu faço levantamento bibliográfico para estudar um pouquinho sobre o tema, né? E aí eu separei alguns levantamentos que eu fiz, só usando palavras-chave gênero, obesidade e dieta, sem aprofundar, sem entrar em muitos detalhes. Vocês podem comparar o número de artigos que nós temos. Em 2013, 1927, vai crescendo. Só de maio desse ano para agosto, nós pulamos de 4.382 artigos para 4.560 artigos. Todo dia sai uma coisa nova de gene e obesidade. E essa foto aqui não é para ninguém ficar assustado, mas eu só fiz questão de colocar para mostrar para vocês que em todos os cromossomas do DNA humano, nós temos pelo menos uma região ou um gene relacionado à obesidade. Todos os locais onde nós temos setas, tem pelo menos uma região relacionada à obesidade. Nesse estudo aqui de 2017, nós tínhamos 127 genes candidatos. Quem são esses genes candidatos? Gene relacionado a controle de apetite e saciedade, né? Leptina, receptor de leptina, colecistoquinina, grelina, PYY, etc. Genes relacionados à adipogênese, como um que eu vou falar aqui hoje, receptor adipogênico, PPAR. Genes relacionados a gasto-energético, aí entram beta-adrenérgico, beta-1, beta-2, alfa-adrenérgico, todos que regulam a secreção de catecolaminas, glucagon. Temos também os genes relacionados à inflamação, interleucinas, fatores de necrose tumoral, ou seja, um leque de genes que pode ter relação com a obesidade e suas complicações. Então, como eu disse aqui, alguns que modulam o gasto energético, alguns que estão envolvidos com a adipogênese e alguns controlando a ingestão alimentar. Eu não vou ter tempo, claro, de falar de
vários aqui. Eu separei 3 mais importantes, né? O PPAR Gama 2, que está em todas as empresas que fazem mapa genético fazem o PPAR Gama 2, e o FTO, que é mais novo, mas que também está sendo muito estudado. E separei um outro também, que a gente ainda não tem nos testes genéticos, na maioria deles, mas que é um gene que tem uma perspectiva aí de crescimento dos estudos, que é o receptor de melanocortina, o MC4R. Então, eu separei só 3, exatamente porque são os 3 que os testes têm abordado, tá? Então, antes de começar a falar dos genes, também eu gostaria de abordar a questão do fator ambiental. É clássico que nós já sabemos os fatores dietéticos que estão relacionados à obesidade, como, por exemplo, os alimentos ricos em calorias, né, de alta densidade energética, a qualidade e quantidade do lipídio. Hoje não, né, já há algum tempo a gente sabe que não é todo saturado, que é ruim, nem todo insaturado, que é bom, depende da quantidade, da combinação. Então, a gente trabalha muito a questão qualitativa também. A dieta com elevada carga glicêmica, o tamanho e a frequência das refeições, que é algo também que a gente tem estudado bastante, a questão do jejum intermitente, a questão relacionada a fracionar 3 vezes ao dia ou devo fracionar 6 vezes ao dia. A gente está com alguns ensaios clínicos lá no fundão, que eu não trabalho com jejum intermitente, né, eu não acredito no jejum intermitente na obesidade, por estar estudando o tema, não é porque eu não gosto, eu leio sobre o assunto e não acredito ainda. Eu falo ainda porque a nutrição é uma ciência em constante mudança, mas eu acredito sim que talvez aquela clássica recomendação de 5, 6 vezes ao dia pode não ser boa para todo mundo. Então, a gente está testando isso também. Tem muita coisa na literatura, tá? E a questão da dieta pobre em fibras, que tem relação direta com densidade energética e saciedade. E dando destaque aos lipídios, a maior parte dos estudos com nutrigenética aborda lipídio, porque o lipídio, como nós sabemos, ele é lipofílico. Ele atravessa facilmente membrana plasmática, né, que é lipofílica. Então, ele é um ótimo ligante de genes. Só que um lipídio específico, ele pode ser ligante de um gene lipogênico e pode ser ligante de um gene lipolítico também. Não existe um lipídio como ligante de um único gene. Então, é complexo você recomendar um lipídio ou tirar um lipídio da alimentação de uma pessoa pensando num gene só. Né? E os testes genéticos atuais, eles fazem alguns genes, uma lista, mas normalmente nessa lista tem 2 ou 3 relacionados à obesidade. E nós vimos que nós temos mais de 100 genes candidatos. Será que fazer uma dieta baseada na genotipagem de 2, 3 genes, eu vou conseguir ter efeito na perda de peso e manutenção do peso perdido? Vou deixar essa pergunta, tá? Começando a falar do PPAR, eu só listei alguns aqui, mas eu vou dar destaque só ao PPAR Gama, que é o mais estudado, que está relacionado à diferenciação de adipócitos. O nome dele é estranho, né? Receptor ativado por proliferadores de peroxissomas. Na origem desse gene, que eu não vou detalhar aqui, se estudava muito aquela organela citoplasmática lá, o peroxissomas, que vocês já devem lembrar lá atrás. Só que depois eles começaram a ver que esse gene, ele tinha uma capacidade, ele é considerado um fator de transcrição adipogênico. Ele regula a transcrição de outros genes envolvidos em vias lipogênicas. Então, quando eu consigo modular um fator de transcrição, automaticamente eu estou modulando outros genes, tá? E ele tem sido muito estudado também em doenças como diabetes, né? Está adiantando aqui. Quem trabalha com diabetes já ouviu falar das glitazonas, né? Os medicamentos usados no controle do diabetes. A principal função da glitazona é exatamente aumentar a sensibilidade à insulina. E qual é o mecanismo de ação dessa glitazona? Ela estimula um receptor ativado por proliferadores de peroxissomas, e esse receptor, por ser adipogênico, ele vai estimular a síntese de adipócitos pequenos e mais sensíveis à insulina. Então, um dos efeitos colaterais, inclusive, desse medicamento é o ganho de peso. Né? O paciente melhora a sensibilidade à insulina, porque aumenta a adipogênese, os adipócitos pequenos são mais sensíveis à insulina, mas, por outro lado, você estimula aumento de adipogênese, principalmente naquelas regiões quadril,
tríceps, onde a gente aumenta a gordura subcutânea, tá? Mas, além dos ligantes sintéticos, que a glitazona seriam alguns, nós temos os ligantes naturais, que são os nutrientes. Claro que o nutriente não vai ter um efeito de uma glitazona, não vai estimular a expressão do gene da mesma forma, mas se a gente consegue implantar essa mudança em longo prazo, pode ser que tenha efeito. E dentre os lipídios, tem estudos com CLA, tem estudo com TCM, mas principalmente com poliinsaturados, tanto da série 6 quanto da série 3. Eles são potentes ligantes do gene PPAR. E aí, alguns estudos, principalmente com animais, já foram feitos. Esse é um outro ponto negativo dessa linha de pesquisa ainda, que a maior parte dos estudos que nós temos ainda são com animais, e a gente não tem como extrapolar para os humanos, né? Trabalhar com o humano é muito custoso, em termos de experimentação, em termos de recrutamento, seleção de indivíduos, tá? Mas esse estudo é um estudo clássico que trabalhou com a dieta de cafeteria, típica americana, com 60% de lipídios, e eles observaram que os ratinhos que receberam essa dieta aumentaram o peso, tecido adiposo e lipídios séricos, e eles associaram esse aumento do peso dos animais com o aumento da expressão de fatores de transcrição adipogênicos. Então, parece que o mecanismo, que cada vez mais a gente está correndo atrás dos mecanismos. Quem trabalha em clínica, não basta observar um efeito, a gente tem que tentar entender o porquê aquilo aconteceu. E parece, sim, que esse aumento da transcrição de genes adipogênicos estimulou o aumento do tecido adiposo e ganho de peso desses ratinhos. O principal polimorfismo que a gente estuda do PPAR é esse aqui, chamado de PRO12-ALA. Eu trouxe até a figurinha para a gente entender por que é chamado de PRO12-ALA. Acontece aquele polimorfismo de um único nucleotídeo que eu falei lá atrás, a substituição de uma citocina por uma guanina. E aí, ao invés de transcrever, traduzir um aminoácido prolina, traduz a alanina. Então, a proteína, nesse códon 12, que é essa trinca de bases nitrogenadas, ao invés de traduzir a prolina, traduz a alanina. Na literatura, a gente lê como PRO12-ALA, que é a substituição de uma prolina por uma alanina no códon 12, na região 12 ali do gene, explicando de uma maneira mais simples. E a literatura ainda, principalmente no início dos anos 2000, final da década de 90, existia muita discussão se esse polimorfismo aumentava o peso ou se ele diminuía o peso. Hoje a gente está mais observando a redução do peso, né? Parece sim que o polimorfismo faz com que o gene tenha uma função reduzida e como ele é um gene adipogênico, a redução da função dele auxiliaria na perda de peso, tá? Isso é o que a literatura tem mostrado ainda hoje. E aí, como nós estamos aqui no evento de nutrição, querendo puxar os conhecimentos para o nosso lado, eu selecionei praticamente só artigos do meu grupo de pesquisa, ou meu, né? Tem muito artigo, vocês viram nessa linha, mas eu tentei trazer para vocês, para mostrar que nós da nutrição estamos trabalhando nesse tema com publicações de ponta. Tá? Então, não é algo assim que está lá no final do túnel, que está longe de ser alcançado. É algo que a gente consegue fazer já há alguns anos dentro da universidade pública. Tá? Esse estudo aqui, na verdade, foi uma parte do meu doutorado que eu fiz fora do país, mas a gente consegue implantar isso aqui na UFRJ, tá? Eu trabalhei com 60 mulheres obesas e nós oferecemos refeição hiperlipídica para ver efeito agudo e depois submetemos essas mulheres a 10 semanas com a dieta hipolipídica ou hiperlipídica e comparamos. O que a gente observou? No meu estudo, eu tinha mulheres com e mulheres sem polimorfismo, tá? As mulheres com polimorfismo, lembrando que a função do gene provavelmente vai estar reduzida, nós observamos que quando elas ingeriam mais lipídio monoinsaturado, elas tinham menor oxidação lipídica. E quando elas ingeriam poliinsaturado, aumentava o quociente respiratório, diminuía o quociente respiratório. A gente sabe que menor quociente respiratório indica maior oxidação de lipídios. Então, parece que o poliinsaturado beneficiava as mulheres
tanto em curto prazo, quando nós avaliamos 180 minutos, quanto 10 semanas. Elas aumentavam, sim, a oxidação lipídica quando aumentavam o consumo de poliinsaturado. Já um outro estudo de uma aluna minha aqui, que terminou o doutorado, que ainda não foi publicado, foi enviado por uma revista específica de PPAR, ela trabalhou com 32 mulheres obesas, mas nós excluímos quem tinha polimorfismo, só trabalhamos com quem não tinha. Porque no estudo dela, eu não queria simplesmente trabalhar com nutrigenética, eu queria trabalhar com nutrigenômica, que é o efeito do nutriente na expressão do gene. E aí eu não queria misturar quem tem e quem não tem o polimorfismo, né? Porque quem tem, a gente já sabe que a função está alterada. E ela submeteu essas mulheres a 3 grupos diferentes. Um grupo recebeu uma dieta rica em poliinsaturado, tá? Outra recebeu uma rica em mono e outra recebeu só a dieta, né? Deixou vida livre, não oferecemos, que foi o grupo controle. E essas mulheres foram acompanhadas aí por 60 dias ou 90 dias. Todos os 2 grupos, o G1 e o G2, receberam quantidades adequadas de saturado, relação N6 e N3, nós tivemos preocupação para não dar nada diferente, e fibra, tudo igual. A única coisa que variou foi poli e mono. A VET total, tudo igual. E o que o grupo, né, liderado pela Vanessa, observou? Que o grupo 2, que recebeu mono, teve menos fome, maior redução do índice de massa corporal, perímetro de cintura e massa gorda, mas nós não chegamos a ver influência na expressão gênica. Talvez pelo N menor dela, de 32 mulheres. É um estudo muito caro, muito complicado de fazer. A gente tinha... Para fazer genotipagem, saber se a pessoa tem ou não tem polimorfismo, basta tirar um pouquinho de sangue ou até saliva. Mas para fazer a expressão gênica, a gente tem que tirar o tecido onde o gene é expresso. Então, a gente teve que fazer biópsia, né, tirar tecido adiposo da região glútea das mulheres, da hematoma, é mais complexo de se trabalhar. Tá? Então, nós acabamos não fazendo com muitas mulheres, mas a gente pode observar pelo gráfico aqui que o grupo que recebeu muito poli, lembrando que as mulheres não tinham polimorfismo. Então, o gene dessas mulheres estavam intactos, função adequada. Elas aumentaram, sim, a expressão. Não chegou a dar diferença significativa, mas a gente observa que a expressão do gene aumentou. E o gene é lipogênico. Isso pode explicar por que o grupo que recebeu monoinsaturado, que não é um excelente ligante do gene comparado ao poli, perdeu mais peso. Então, para aquelas mulheres, a conclusão que a gente chega aqui, que para as mulheres que não têm polimorfismo, parece que a ingestão de mono é melhor do que a de poli. Aí vocês poderiam me perguntar, e aí, Eliane, mas quantas na população tem polimorfismo? Eu tenho que fazer teste genético de todo mundo? Aí, outra coisa que a gente tem que estudar, para cada gene que eu estou avaliando, eu tenho que ver a frequência de ocorrência desse polimorfismo na população. Se eu tenho no consultório, eu sei que o gene, 5% das pessoas têm o polimorfismo, e eu tenho um consultório com 20 pessoas, qual a chance de achar alguém ali que tem polimorfismo? Às vezes, um vai ter. Aí eu vou trabalhar com a maioria. Que é o caso desse gene aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês, ó. No meu estudo lá com 60 mulheres, e isso se aplica para japonês, chinês, norte-americano, brasileiro, obeso, eutrófico, a frequência desse polimorfismo varia de 10% a 20%, ou seja, minoria. Tá? No meu estudo, eu achei 16% com o alelo ALA, que é aquele polimórfico. E a maioria da minha população de mulheres obesas não tinha polimorfismo. Então, se a gente comparar o estudo que eu fiz lá, com mulheres com polimorfismo, e aquele das mulheres sem polimorfismo, eu poderia pensar, se a frequência de ocorrência do polimorfismo não chega a 20%, eu recomendaria, sem fazer teste genético de ninguém aqui na sala, dar preferência ao monoinsaturado ao invés do poli. Vocês estão me entendendo? Eu não preciso, com conhecimento de nutrigenética, eu não preciso ter um mapa genético na minha mão para eu fazer intervenções dietéticas e ter efeito. Talvez eu estou com uma dieta padrão e o paciente não está perdendo peso. Será que se eu mudar a qualidade do lipídio eu não vou ter efeito? Eu estou trabalhando com modulação genética. Tá? Um outro gene que a gente tem, que está mais recente, foi descoberto só em 2007, é o FTO.
né? O nome dele é FTO exatamente porque ele está intimamente relacionado à obesidade. Inclusive, muitos na literatura chamam de o gene da obesidade, tá? Ele, diferente do PPR, que está relacionado à diferenciação adipositária, ele está mais relacionado à saciedade e apetite. Estou estourando meu tempo, tá? Mas eu termino rapidinho, tá? O gene ele é codificado no cromossoma 16, o PPR está no cromossoma 3. Lembra que eu falei que os cromossomas, cada um tem um gene, tá? Esse gene, ele tem um variante que é mais estudado, tem vários polimorfismos. Eu fiz questão de colocar aqui dessa forma para vocês visualizarem como tem sido colocado na literatura. Esse RS 9939609, a gente acaba decorando que é o mais estudado, ele está mais relacionado à obesidade e adiposidade corporal, tá? Aí eu trouxe mais um estudo do nosso grupo lá, de uma aluna, né, que muitos aqui conhecem, a Fernanda Matos, né, que trabalha comigo há alguns anos, e ela fez especialização, mestrado, doutorado, e agora está fazendo pós-doc lá comigo, tá? E aí, uma parte do doutorado dela foi esse estudo aqui, que ela trabalhou com 70 mulheres com obesidade grave, candidatas à cirurgia bariátrica, e ela genotipou para o FTO, e ela encontrou que 67% dessas mulheres tinha uma frequência alélica, pelo menos uma fita de DNA tinha o polimorfismo do FTO. Então, se vocês olharem aqui o genótipo AA, que é aquela pessoa que tem o variante nas duas fitas de DNA, e aquelas pessoas que têm o variante em somente uma fita, que já tem influência na obesidade, nós somamos aqui quase 70% das mulheres com obesidade grave têm o polimorfismo desse gene. Então, já é um gene que eu tenho que pensar diferente do que eu pensava no PPR. Porque eu sei que a maioria dos obesos tem o polimorfismo nesse gene. E diferente também do PPR, esse aqui varia entre obeso e eutrófico. Se eu estudar eutrófico, a frequência do polimorfismo é muito inferior. Então, por isso que ele tem sido chamado de gene da obesidade, que existe uma associação entre a presença do polimorfismo dele e o ganho de peso, a dificuldade para perder peso. E a Fernanda viu, quando ela começou a avaliar fome, saciedade, grelina, apetite, interleucina, nós avaliamos várias coisas, né? E a gente submetia essas mulheres a uma refeição padrão, e aí no pós-prandial a gente avaliava os hormônios todos, fazia escala analógica para ver saciedade, apetite, preferências alimentares. E o que a gente viu? No primeiro gráfico, ela chegou desesperada na minha sala, tá? Ela falou, Eliane, quem não tem polimorfismo teve mais fome. A literatura mostra o contrário. Eu falei, calma, vamos avaliar os outros indicadores. E o que a gente começou a ver? Desejo por comer salgadinho, desejo por comer aperitivo, inverte o gráfico. As pessoas que têm polimorfismo têm não necessariamente mais fome, mas elas buscam alimentos errados. Isso consegue explicar por que na prática clínica a gente fala, poxa, logo ele que está obeso quer comer alimentos ruins. E não gosta de salada e não gosta de vegetal. Tá? Então, a gente consegue explicar muita coisa com esse gene. Ele está sendo bastante estudado, a gente tem visto essa tendência. E eu trouxe uma sequência, até pelo tempo limitado, para vocês terem opções de artigos nesse sentido. Tá? Esse artigo da Plazone, também publicado recentemente, nós vimos também que o genótipo TA e AA aumenta o risco de obesidade, e as pessoas sem polimorfismo, mesmo obesas, têm maior preferência à dieta à base de vegetal. E os que têm polimorfismo são mais propensos a preferir dietas à base de carnes. Quem tem alelo de risco tem dietas ricas em lipídios e baixo nível de atividade física, e com isso eles são mais obesos que os que não têm o polimorfismo. Por outro lado, quem tem polimorfismo responde melhor às intervenções. Né? A gente está começando um estudo agora que está pegando esse que tem polimorfismo para a gente ver a resposta metabólica. Tá? Então, o alelo A acontece uma melhora metabólica secundária à perda de peso quando ele faz dieta hipocalórica. Também, quando a dieta hipocalórica é rica em proteínas, eles respondem melhor melhorando a compulsão alimentar, que é frequente neles.
Outro estudo aqui mostrando que a dieta hiperproteica pode funcionar melhor naqueles que têm o polimorfismo. A gente sabe também que a dieta hiperproteica não funciona da mesma forma para todo mundo que é obeso. Isso pode ser explicado também por genes. Tá? O padrão dietético mediterrâneo também parece funcionar melhor naqueles que têm o polimorfismo, assim como mudança de estilo de vida. Então, mais uma vez, a gente preconiza a equipe interdisciplinar, né? Porque já que eles têm uma preferência alimentar tão ruim, será que a gente, o nutricionista sozinho, vai conseguir mudar o estilo de vida desse indivíduo sozinho? Não vai, tá? E para a gente finalizar, eu trouxe o MC4R, tá? É um outro gene que já tem uma frequência de ocorrência na população bem baixa, 5%, não chega a 10%. É um gene que está importante agora, mas eu acredito que ele nunca vai ter importância epidemiológica como o FTO. Inclusive, tem pesquisadores no Fundão, lá na UFRJ, da área de epidêmico, já estão estudando alguns genes, tá? E eles, obviamente, que dão preferência a genes como o FTO, que tem uma frequência de polimorfismo na população muito maior. No caso do MC4R, tem esse estudo também, do grupo lá de pesquisa nosso, que é uma parceria com a Fiocruz. Então, tem professores e alunos da Fiocruz, e nós também estamos nessa pesquisa, que já estuda a obesidade monogênica, tá? E aí, o MC4R foi avaliado em 157 indivíduos com obesidade grave, pertencentes a uma ONG que chama GRACO, né, aqui no Rio de Janeiro. Lá é atendido, né, um grupo de resgate à autoestima do grande obeso, tá? Não necessariamente para fazer bariátrica, tá? É uma ONG. E lá tem obesidade grave à vontade, então a gente tem estudado bastante lá. E nós vimos a prevalência de 5% do variante MC4R e nós trabalhamos com 5 variantes. Só um que foi protetor contra a obesidade, os outros todos aumentaram o risco de obesidade, tá? E a Fernanda também, nós temos um outro artigo da Fernanda, que foi enviado para publicação, tá, com o MC4R, que a gente observou que a frequência na obesidade grave foi de 79% do alelo ancestral, que é aquele sem polimorfismo, e um percentual menor do alelo de risco. E nós vimos que, nesse caso aqui, não teve muita relação com proteína, dieta hipocalórica, mas teve relação com compulsão alimentar. Se vocês olharem aqui, ó, sem compulsão e compulsão moderada e grave. Quanto maior a compulsão, maior o percentual de pessoas com polimorfismo. Então, a compulsão alimentar também ela pode estar sendo explicada pela presença desse polimorfismo. E como conclusão, o que eu queria deixar para vocês é que a gente tem muitas evidências dessa interação gene-ambiente nas doenças crônicas e também, obviamente, na obesidade, tá? Só que nós temos que lembrar que a obesidade é uma doença multifatorial e poligênica. Nós vimos a quantidade de gene envolvido na doença. Os testes genéticos ainda são caros e eles não pegam todos os genes principais. Eles pegam, às vezes, doença celíaca, intolerância à lactose, um gene de cada doença, e na obesidade ele tem sido restrito a 2, 3 genes. Tá? Então, o que a gente tem que saber hoje? Não é, na minha opinião, não preciso necessariamente estar pedindo teste genético de todo mundo. Eu preciso conhecer os principais genes, porque eu não preciso conhecer os 127. Hoje já tem até mais. Preciso conhecer os principais, aqueles que têm polimorfismo mais frequente na população, e estudar quais são os possíveis ligantes naturais, fatores dietéticos que aumentam ou que diminuem a expressão daquele gene. E aí, aplicar esse conhecimento, tanto essa questão da frequência e os ligantes, na prática clínica. Eu posso modulando a dieta de acordo com o perfil da maioria da população. Tá? Então, eu não sou contra o teste, eu acho que futuramente a gente vai ter isso em mãos, mas, inclusive, o nutricionista que ficar trabalhando com esse teste, ele tem que entender o gene. Não sei se alguém aqui já teve contato com laudos desses mapeamentos genéticos, ele vem
meio com a proposta de dieta pronta, baseada no gene. Então, nós não vamos seguir aquela dieta, né? Quando eu dou aula assim, o dia todo, até no curso de especialização só desse tema, a gente faz testes genéticos, discute teste genético, e a gente vê que os testes vêm com erros. E o teste não considera individualidade, não considera estilo de vida, fatores culturais, econômicos, que nós temos isso na mão. Então, a gente tem que lembrar que é uma doença multifatorial. Então, não dá para pegar teste genético e querer prescrever a dieta que está ali no teste genético. Tá? Agradeço, desculpe por passar um pouquinho do tempo e eu estou à disposição, caso não dê aqui mais para frente. Tá? Oi? Pessoal, alguma pergunta? Eu também tenho. Flávio quer fazer primeiro a sua? Eu sempre roubo o microfone primeiro, né? Primeiro, eu queria te agradecer imensamente, sei da tua vida corrida, né? Foi mais uma que a gente roubou, né? Enfim, assim, vem aqui rapidinho dividir esse conhecimento com a gente. Eu acho que é um nome de peso, né, na nutrição, seu nome. Obrigada. Como pesquisadora, como professora e agora como avaliadora aí da parte de estricto sensu aí no Brasil. Então, muitíssimo obrigado, foi brilhante, né? A gente já imaginava que seria, né? E eu só coloco uma questão que a gente pode pensar. A gente imagina, né, visualiza uma população com 60% de excesso de peso e obesidade. Não posso mais dizer que a população brasileira é saudável, né? E os outros 40%, a gente ainda tem essa classificação dos TOFs, né, que é o Thin Outside and Fat Inside, que são pessoas eutróficas, ou seja, que passariam ali no IMC como eutrófico, mas que têm um comportamento metabólico de obeso, né? Um perfil lipídico alterado, resistência à insulina, enfim. Né? E se a gente puder imaginar nos TOFs, a gente pode dizer que quase 100%, talvez, da população não seja saudável. Né? Você tem algum dado sobre isso? Você quer dizer do chamado obeso, metabolicamente saudável versus eutrófico, né? Então, tem muita questão genética envolvida, né? Eu falei aqui só de obesidade, mas a gente tem genes adrenérgicos, por exemplo, que tem relação direta com dislipidemia, né? Independente do peso corporal. Tem genes relacionados à pressão arterial, hipertensão arterial, esses genes que regulam, envolvidos ali no sistema renina-angiotensina, que tem a ver. Então, dado epidemiológico eu não tenho, tá? Dado epidemiológico não é a minha área. Mas, realmente, quando você estuda nutrigenômica, você consegue entender muito bem, né? A gente sabe que a obesidade é fator de risco principal para cardiovascular, diabetes, etc. Mas a gente consegue encontrar eutrófico que tem essas alterações. Tem a questão genética forte envolvida, até da resposta à restrição, a alterações dietéticas. Tá? Mais alguém? Não? Professora, eu também não estou muito adepto à questão do jejum, né? Mas, pelo que a senhora andou pesquisando, você acredita que pode ter alguma relação de algum gene, por exemplo, com uma tolerância maior a essa questão de jejum ou não? Com certeza. O indivíduo obeso, na maioria das vezes, ele tem aquele gene poupador. Aliás, um gene poupador, não, se fosse um, seria fácil modular. Ele tem um conjunto de genes destinados à poupança, à estocagem. Quanto mais tempo o indivíduo fica em jejum, o organismo entende que ele está em momento de escassez. Então, ele vai tentar poupar. Naquele momento que o indivíduo vai, e aí tem vários protocolos de jejum intermitente, né? Tem alguns que liberam tudo depois de um certo tempo de jejum, ele vai poupar, ele vai estocar. Né? Então, fazer jejum intermitente, que a maioria das pessoas que usam jejum intermitente são atletas que têm um metabolismo completamente diferente do obeso, ou indivíduos que estão precisando perder 10 quilos, 5 quilos, não são obesos. Então, no meu ponto de vista, trabalhar com a terapia que não é destinada para a obesidade e achar que usar aquilo no obeso vai funcionar da mesma forma, não é.
O indivíduo que é classicamente obeso, vejam bem, gente, eu não estou falando daquela pessoa que passou as férias e ganhou 5 quilos, ganhou 7 e não é obeso. Esse pode não ter um conjunto de genes poupadores, mas aquele que a vida toda lutou contra a balança e que tem obesidade, principalmente se ela começou na infância, ele tem tendência a estocar. E aí, quanto mais tempo ele fica sem comer, ele vai ficando mais econômico. Se ele não tem reserva de glicogênio hepático para o momento do jejum, é ilusão pensar que ele vai lançar mão da reserva de tecido adiposo. Ele vai lançar mão da proteína. Né? Então, por isso que eu não acredito que os protocolos de jejum intermitente que preconizam o jejum mais longo, eu não acredito que vai promover perda de peso sustentada. Vai perder peso? Vai, no início, porque vai perder massa magra, vai perder peso, igual a bariátrica, mas depois ele tem a tendência a recuperar o peso. Sem contar que tem muitos genes envolvidos com saciedade, compulsão, que estão alterados no obeso. Então, ele não vai tolerar muito tempo ficar em jejum. Ele vai aguentar aquilo ali 1 mês, 2 meses ou até menos e não vai dar conta. Né? Porque tem algo por trás, né? É a mesma coisa da bariátrica, você não opera, você opera o estômago, né? Você não consegue trabalhar o psicológico, o cognitivo, é complicado, terapias muito agressivas assim para obesidade não têm funcionado em longo prazo, tá? Mais alguém? Bom, então agradecer, né, professora Eliane Rosado.